Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Palavra Aberta. Nesta edição, nós vamos falar sobre um assunto que está em todas as manchetes: a liberdade de expressão. O debate se divide entre aqueles que querem mais controle do que é dito nas redes sociais e aqueles que querem mais liberdade para se posicionar. O deputado Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, apresentou um projeto de lei para vedar a regulamentação das redes sociais pelo Estado. E para tratar desse assunto, o deputado é o nosso convidado. Deputado, seja muito bem-vindo a mais um programa Palavra Aberta. Para a gente iniciar, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente como funcionaria o seu projeto de lei. Bom, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui na TV Câmara e falar do meu projeto de lei, o 1109 de 2024. Foi a minha finalidade? Foi impedir que o Estado se expresse para haver uma regulamentação que venha impedir o cidadão ou os órgãos privados de poderem se expressar, de poderem falar, de poder apresentar a sua visão em relação à comunicação, em relação a qualquer tipo de expressão. Então, esse é o foco, que o Estado, quando eu falo em regulamentar, mas já existe regulamentação. Então, a regulamentação existente, ela deixa com que o cidadão esteja livre para poder se expressar, seja em qualquer tipo de rede, seja voluntariamente. Então, essa é a finalidade. Essa discussão das regulamentações, como eu falei no início do programa, está em alta, muita gente tratando desse assunto. Nas plataformas, existem diferentes formas de posicionamento com relação à gestão do conteúdo. Você tem algumas redes sociais onde é mais liberado qualquer tipo de comentário, você tem algumas redes sociais que fazem uma moderação mais forte ali de tudo que está sendo colocado. O senhor acha que as plataformas têm que ter essa liberdade para dizer, ou o senhor acha que seria importante haver ali um padrão médio, alguma coisa que pudesse nortear o trabalho delas com relação a esse bloqueio dos conteúdos? Quando eu falo estar livre para se expressar, seja qualquer tipo de comunicação, até as plataformas. As plataformas, temos visto que ela faz um trabalho muito importante para que o cidadão tome conhecimento dos fatos. E, inclusive, as plataformas, elas foram importantes de um tempo para cá, até para poder expressar verdades para o povo, porque antes nós só assistíamos meia dúzia de TV. E dali o cidadão tirava os seus pensamentos para o futuro em relação à comunicação, em relação às notícias. As plataformas, elas vieram assim como uma alavanca diferente das TVs, porque ela expressa outras visões que as TVs não expressavam. Então, seja a plataforma, seja o cidadão, seja grupos, todos eles estarão livres. Aqueles que se expressarem algo que atinja alguém ou atinja o próprio Estado, certamente temos legislação para poder impedir que isso ocorra. Então, independente de plataforma, a livre expressão do cidadão, isso é muito importante, seja em qualquer tipo de comunicação. O senhor falou da livre expressão do cidadão, né? Alguns especialistas em comunicação dizem que muitas vezes o impacto de um ataque feito sem base em fatos reais gera consequências muito mais danosas do que a reparação feita a posteriori. Quer dizer, quando eu ataco alguém numa rede social, posteriormente a justiça, por exemplo, determina que eu fiz aquilo ali de forma equivocada ou de forma criminosa e exigindo de mim que eu produza uma retratação. Quando vem essa retratação, muitas vezes o impacto, o alcance que aquilo tem na sociedade é menor do que os prejuízos gerados por esse ataque inicial. Então,
Eu queria saber do senhor o seguinte: o senhor não acha que seria importante, por exemplo, as plataformas ter uma forma imediata de bloquear esses ataques à honra de forma criminosa? Ou o senhor acredita que não, que o ideal é deixar as pessoas se manifestarem livremente para depois a justiça dizer ali o que está certo, o que não está? Como é que o senhor enxerga essa questão? Importante essa sua pergunta, até porque eu, por exemplo, eu já fui atacado por redes sociais. Eu tive que entrar na justiça para poder minimizar aquele mal que me foi causado. Muito bem. Mas a justiça está aí para isso. Há regulamentação para isso. O que ocorre, e isso eu já vi também, não tenho como dizer quem e quando, mas isso já aconteceu. Um exemplo aqui, ó. O cidadão é atingido. Muitas vezes a justiça determina que haja uma reparação por parte daquele jornal, por parte da TV. O que ocorre, e aí vem o prejuízo do cidadão ou da plataforma ou de qualquer meio de comunicação, é que na hora da reparação, aquilo que foi feito, o tamanho daquela matéria que foi apresentada e que prejudicou o cidadão, é diferente do tamanho daquela da reparação. E aí sim é o prejuízo. Eu lembro do tempo do jornal, eu também passei por isso. Houve uma matéria no jornal que foi grande, o espaço no jornal era grande, me prejudicando. Na hora da reparação, era um rodapé lá embaixo da página. E aí sim, isso tem que ser reparado. A justiça tem que estar atenta a isso. Se foi uma página falando do cidadão, da plataforma, eu estou falando de uma fala contrária e desnecessária, na hora da reparação tem que ser a mesma página. Se a página era do número 5, vai ser o número 5 e a mesma página. Então, sim, às vezes o tamanho e o espaço colocado para reparação a qualquer um que seja prejudicado não é o ideal e não foi o mesmo daquilo que foi prejudicado a ele. Isso sim, eu acho que é necessário, mas que a justiça faça isso. Deputado, eu recebo muitos parlamentares aqui nessa bancada e muitos reclamam da chamada destruição de reputações, das campanhas difamatórias. Pessoas que inclusive utilizam o chamado impulsionamento, quer dizer, pagam para que aquele conteúdo seja entregue a um número maior de pessoas, né? Conteúdos difamatórios com a intenção de prejudicar, de destruir reputações. O senhor acha que não seria, por exemplo, estratégico haver uma ferramenta para bloquear essas coisas de forma mais rápida, tanto pelas plataformas quanto pela justiça? Isso ocorre mesmo na política. E muitas vezes chega a destruir a reputação daquele político numa campanha eleitoral. Mas quem poderá dizer que aquilo tem que ser resolvido imediatamente? Um órgão? Às vezes o órgão não tem essa análise profunda e nem pessoas capacitadas para isso. Só temos a justiça. A justiça é onde se faz a investigação, descobre realmente quem foi o que causou o mal. E a reparação é uma questão do tamanho, do tempo, entendeu? De que tipo de exposição foi feita para tentar, se não minimizar na sua totalidade, mas pelo menos o máximo possível. Porque esse é o tipo de mal que ninguém quer receber. E é algo totalmente desnecessário, entendeu? Não defendo esse tipo de liberdade. A liberdade que eu defendo é a liberdade de expressão, sempre respeitando o outro lado. Deputado, acho que o posicionamento do senhor ficou claro para a gente. Nosso programa está chegando ao final. Mais uma vez, quero agradecer pela participação aqui conosco no Palavra Aberta. Agradeço mais uma vez essa oportunidade de eu poder expressar aqui ao Brasil o meu PL 1109 de 2024. Tomara que ele seja
totalmente aprovado aqui pelos meus colegas parlamentares. Muito grato. Muito obrigado. Eu conversei com o deputado Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, sobre o projeto de lei que veda a regulamentação das redes sociais pelo Estado. Eu sou Marcelo Westphalen e você pode rever este programa na página da Câmara dos Deputados na internet ou no nosso canal no YouTube. Acesse também as nossas redes sociais, incluindo o novo Instagram da TV Câmara. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.